Oi pessoal, tudo bem? Vamos aos nossos conceitos de função quadrática, tá? Coloquei aqui uma representação, um probleminha, para a gente começar a visualizar como se comporta ou uma parábola e qual é a aplicação dessa parábola no nosso dia a dia, tá? Então, tá aí esse problema. Posso observar que a altura da bola é uma função, e essa função está variando em relação ao tempo. Então, eu montei essa tabela aqui, ó, pra gente conseguir visualizar numericamente. Então, na altura 15, quando eu tiver 15 metros, eu tenho 1 segundo, 20 metros eu tenho 2 segundos, 15 metros eu tenho 3 segundos, 0 metros eu tenho 4 segundos. Esse 0 metros significa que ele está no chão, né? Assim, a bola ganha altura até 2 segundos e depois perde altura, chegando ao chão novamente no instante de 4 segundos. Foi o que eu concluí no slide anterior. A função que fornece a altura, neste caso, é uma função dada a partir do tempo, que é essa daí, ó. H é igual a 20t menos 5t ao quadrado. Possivelmente, foi Galileu que foi o primeiro a observar que um objeto em queda livre percorre distâncias proporcionais ao quadrado do tempo decorrido. Então, eu posso montar uma tabela nesse estilo aí, ó. 1 segundos eu tenho 5 metros, 2 segundos eu tenho 20 metros, 3 segundos eu tenho 45 metros e assim sucessivamente. Definição. A definição de uma função polinomial é uma função qualquer onde o seu domínio está nos reais e sua imagem também está nos reais. É denominada pela lei da formação abaixo, que é o ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os números reais. Eu tenho a nomenclatura para domínio, nomenclatura para contradomínio e o conjunto imagem. Já discutimos isso também, né? Aí aqui embaixo eu coloquei definição, caso vocês tenham esquecido, falamos sobre isso ontem na nossa videoaula. Conjunto imagem é um conjunto formado por todas as ordenadas de y, que representam imagens das abscissas de x por meio da função. Então, imagem é y e domínio é o x. Assim, para identificar os coeficientes da função, eu preciso saber que o a sempre é o que carrega a variável de grau 2, o b é quem carrega a variável de grau 1 e o c é o termo independente. Então, nessa função, eu tenho a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 3. Nessa aqui agora, eu tenho a igual a 8, b igual a 4 e c igual a menos 4. Assim, eu tenho a igual a menos 6, b igual a 3 e c igual a 0. Nesses dois casos aqui ao lado, eu troquei a ordem dos meus termos, mas isso não quer dizer que eu tenho também que trocá-los, tá bom? Zeros da função, comentei com vocês que os zeros da função é onde anula, né, a minha equação, a minha função. Então, para eu encontrar, a gente tem que resolver a fórmula de Bhaskara, ou posso fazer por soma e produto. Então, para eu descobrir aonde ela corta o eixo do x, eu faço a f de x, eu coloco y igual a 0. Para ele saber onde corta o eixo do y, a gente vai discutir ali na frente. O discriminante, que é o delta, é representado por uma letra grega, já sabemos, em relação à equação do segundo grau. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Para os zeros, observe que quando o delta for maior que zero, ele apresenta duas raízes reais e diferentes. Para delta menor que zero, não tem raiz real. Para delta igual a zero, tem duas raízes reais e iguais. Então, comentei também na nossa videoaula que as parábolas se comportam dessa forma, ó. Tá? Elas podem tocar duas vezes no eixo do x, podem tocar uma vez no eixo do x ou pode ficar flutuando. Isso é importante, tá? Tem que saber. Assim, a minha concavidade eu posso estudar através do valor de A. Se A for maior que zero, eu tenho uma concavidade voltada para cima. Se A for menor que zero, eu tenho uma concavidade voltada para baixo. Lembrando que A é esse coeficiente da variável de grau 2. Então, a minha parábola fica desse jeito, ó.
voltada para cima, voltada para baixo com A negativo, tá? O termo independente é justamente ele que vai determinar onde a parábola vai cortar o eixo do y. Então, nessa parábola aí, ó, nessa minha função, eu tenho y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O c vai indicar onde ela corta o eixo do y. Olha aí a ilustração, tá? Olha o exemplo. Tenho x e y, essa é a minha função, x ao quadrado menos 2x mais 4. O mais 4 é o termo independente. Então, eu vou lá, ó, mais 4, traço a minha parábola, tá bem? Eu sei que ali no ponto 4, onde x é 0, y é 4, minha parábola vai cortar o eixo do y. Assim, se o c for maior que 0, a parábola cortará o eixo do y acima da origem do plano cartesiano. Se ele for igual a 0, a parábola cortará o eixo do y na origem do plano cartesiano. E se o c for menor que 0, a parábola cortará o eixo do y abaixo do plano cartesiano. Então, olhei c positivo, acima, c igual a 0, passa na origem. C negativo, abaixo do eixo do x, né? Vértice da minha parábola. O vértice é um ponto muito importante da parábola, pois por meio dele podemos obter informações significativas, né, dos estudos das nossas parábolas. Então, eu tenho que chegar ao seguinte: a ordenada do meu vértice é representada pelo xv, yv, né? Nesse caso, eu quero só a ordenada, que é yv. Ele admite valor máximo ou valor mínimo. Se a concavidade for voltada para cima, onde A é maior que 0, o meu valor será mínimo, o YV será mínimo. Então, ela fica com essa carinha aí, ó, com cavidade voltada para cima, encontraremos o valor mínimo. Se o A for menor que 0, eu tenho o meu YV como um valor máximo. Com cavidade voltada para baixo, a gente obtém o valor máximo. Então, valor mínimo com cavidade voltada para cima, valor máximo com cavidade voltada para baixo. Como é que eu faço agora para encontrar esses pontos? Comentei também, né? Para encontrar o ponto máximo ou o ponto mínimo de qualquer equação, de qualquer função de segundo grau, a gente tem que reconhecer as coordenadas desse vértice, que é o xv e o yv. Então, para xv, eu tenho menos b sobre 2a. Para yv, eu tenho menos delta sobre 4a. Sempre isso. Assim, eu consigo identificar as minhas coordenadas, né, do vértice. Olha aí o exemplo. Como é que eu faço para traçar ou encontrar os vértices dessa minha função? Então, ó, eu já consigo identificar que o C é o termo independente, então ele toca o eixo do Y no ponto menos 3. Ele toca o eixo do X, que são as raízes ali da minha equação, né, no menos 1 e 3. Eu vou achar agora o vértice. O vértice dessa minha parábola será menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Substituindo, eu tenho que o xv será 1, yv será menos 4. Então, o vértice da minha parábola é 1 e menos 4. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Então, assim, nesse exemplo, ó, como é que eu estou estudando como se comporta uma função qualquer. Primeiro, vou estudar onde que ele toca o eixo do y, quais são as raízes, que é onde ele toca o eixo do x, e depois o vértice da parábola. Estudando o sinal da minha função, qualquer sinal não, o sinal indecorrente da minha parábola, né? Para se estudar o sinal da função de uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, deve-se adotar o procedimento. Atenção, determine as raízes da minha função. Marca as raízes em uma reta, caso elas existam, porque o delta pode ser menor que 0, né? Analisar a concavidade da parábola e fazer o estudo. Então, ali, ó, nesse caso, eu tenho concavidade voltada para cima. Eu tenho no intervalo das raízes, ó, no intervalo das raízes, ela é negativa. Antes de uma raiz, ela é positiva, após a outra raiz, ela é positiva. Assim, eu consigo estudar os sinais da minha parábola.
Analisando o sinal agora. Analisar os sinais de uma função é verificar nos intervalos do domínio, no y, no x, onde a função tem imagem positiva, negativa ou nula, considerando também o valor de a e o valor de delta. Então, nesse caso, ó, do primeiro exemplo, eu tenho delta maior que zero, esse aqui, que a tia está fazendo esse borrão. Eu tenho delta maior que zero, a maior que zero, com cavidade voltada para cima, duas raízes. Então, ela apresenta esses sinais, esses estudos aqui. Lembrando que entre as raízes tem o sinalzinho negativo. Entre as raízes ela é negativa, antes das raízes ela é positiva. Antes e após as raízes ela é positiva. Aqui ela não toca, que o delta é menor que zero. Aqui ela toca em apenas um ponto, então só apresenta valores positivos. Aqui ela também toca em 2 pontos, só que com cavidade voltada para baixo. Não toca, toda negativa. E aqui ela toca em um ponto, mas com cavidade voltada para baixo, então é toda negativa também, tá? Travou, né? Olha o exemplo. Eu tenho essa função, x2² menos 5x mais 6. Vamos estudar esse sinal. Vou determinar as raízes igualando a zero. Vou fazer o estudo do sinal. Então, ó, se ela for maior que zero, eu tenho x maior que 2 ou x maior que 3. Se a f de x, se o y for zero, eu tenho x igual a 2 ou x igual a 3. Se a f de x for menor que zero, se o y for menor que zero, eu tenho o x entre um intervalo maior que 2 e menor que 3. Esse é o estudo normal, tá? Estudo resumido do sinal da função. Construção do gráfico. Vamos para o esboço. Para construir um gráfico de uma função quadrática, devemos ter as nossas... eu tenho que traçar tanto o meu eixo das ordenadas como o meu eixo das abscissas, né? Abscissas o x, ordenadas o y. Tracei a minha parábola. Essa concavidade, tenho que estudar se é voltada para cima ou para baixo. Tenho que encontrar o ponto C. O ponto C, nesse caso, é o termo independente da minha função. Os zeros da função, que são as raízes, né? Para y igual a zero, vou encontrar as raízes x1 e x2 da minha equação de segundo grau. E o vértice. Assim, deixa eu voltar lá que eu falei muito rápido. Assim, eu consigo fazer o esboço de qualquer gráfico de uma função quadrática. Ainda mais um pouco. Construção dos gráficos. Vamos a partir de 2 exemplos para fazermos as generalizações, tá? Generalizando, eu tenho o primeiro exemplo, x² menos 4x mais 3. Eu vou substituir os valores fazendo a tabelinha. Onde houver x, eu vou substituir pelos números e encontrar um valor numérico para y. Nessa tabela aqui, eu encontro os pares ordenados. Traçando os pares ordenados, olha como ela se comporta. Com cavidade voltada para cima, suas raízes são 1 e 3, e o vértice ali, ó, 2 e menos 1. Olha o outro exemplo. Menos x² mais 4x. Fazendo agora a minha tabela, substituindo valores em x para encontrar valores de y. Então, ela fica dessa forma, ó. A é menor que zero, com cavidade voltada para baixo. As raízes são menos 2 e 2. E o vértice dessa parábola é 0 e 4, né? Tá bem? Vamos pro próximo. Em resumo, para construir o gráfico de uma função de segundo grau, basta seguir os seguintes passos. Primeiro é determinar as raízes de uma função. Segundo, marcar os valores das raízes sobre o eixo x. Terceiro, calcular o vértice da parábola e marcar no plano cartesiano. Quarto, marcar no eixo do y o valor do coeficiente c. Quinto, analisar a concavidade da parábola e traçar a curva, passando pelos pontos marcados. Ela tem que passar por todos esses pontos, tá? Assim eu monto a minha parábola, o gráfico de uma função quadrática. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar lá no resumo para vocês ficarem prestando atenção nele. Eu coloquei também lá o documento, né? Para vocês poderem ler, que foi da nossa aula passada. Estudem com atenção. Aguardo vocês na próxima aula, tá bem? Um beijo!